Obrigado, Rodrigo. É uma alegria, querida igreja, amados irmãos, amadas irmãs, estar aqui mais uma vez com os irmãos nesse momento de culto a Deus, nesse momento de adoração e de receber e de meditar na palavra do Senhor, né? A bondade, o carinho com que posso ser recebido aqui na igreja sempre faz bem, edifica o coração. A bondade e a alegria de desfrutar da relação de vida com Jackson, com Felipe, e viver projetos e propósitos de servir ao Senhor é motivo de gratidão. E de estar com os irmãos e de ver o prazer dos irmãos em estarem diante do Senhor é motivo de gratidão. Você que nos acompanha também na transmissão, que o Senhor esteja falando ao seu coração, esteja falando ao coração de todos nós nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. A palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas, como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Como já oramos, que Deus fale ao nosso coração nessa manhã, né? Nesse tempo de meditação na sua palavra. O tema que se tem pensado nessa semana na igreja, na jornada da igreja, é que a jornada é perigosa. E aí eu quero propor para você que a gente pense sobre respostas da graça
para os perigos da jornada humana. Quero pensar com você sobre essa questão da jornada humana e os perigos que estão presentes na nossa jornada e o quanto é importante estarmos diante das respostas que vêm de Deus, que vêm da graça de Deus. Existem momentos na vida em que tudo parece estar muito bem. Tudo está indo de vento em popa, como diz a expressão. Tudo está com céu de brigadeiro, outros diriam. Tudo está bem, correspondendo ao que se quer, correspondendo às expectativas que foram construídas. As coisas estão favoráveis e, por isso, a gente está bem estabelecido. Mas, de uma hora para outra, as coisas podem mudar. E a mudança pode significar que aquilo que está bem estabelecido, que está favorável, de um momento para outro fica desfavorável. É como, se fôssemos comparar, é assim como um time que ganhou quase tudo no ano passado e agora vendeu todo mundo e está perdendo quase tudo que jogou nesse ano, né? Eu não vou dizer que é o Botafogo, porque o pastor de vocês iria entrar em guerra comigo, né? Mas tudo estava muito bem e, de uma hora para outra, parece que muda. Tudo bem que eu estou exagerando, eu sei que é o time reserva e tal, e eu sei que tem outros botafoguenses aqui que são apoiadores apaixonados do reverendo Jackson. Mas por que eu digo isso? Isaías diz assim, no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. E é interessante que a gente precisa olhar para isso. Por que ele frisa isso ao começar o capítulo 6? Por que ele traz essa referência, que é uma referência histórica? Ele está dizendo, olha, num determinado momento, no período da história de Israel, e que momento é esse? O ano da morte do rei Uzias, e aí ele vai dizer da visão que ele tem de Deus e do trono de Deus, mas ele traz essa referência, o ano da morte do rei Uzias. Isso deve provocar a gente na leitura bíblica, e a gente precisa ir lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 26, e ler no 2º livro das Crônicas, capítulo 26, e encontrar ali dados sobre o reinado de Uzias. E perceber nesses dados do reinado de Uzias algumas coisas que podem nos fazer pensar sobre por que Isaías faz essa referência. O reinado de Uzias foi um reinado longínquo, que começou com Uzias ainda jovem. Aos 16 anos, Uzias foi colocado como rei em Israel, e ele vai ter o seu reinado por 52 anos. O que não é um dado qualquer. Significa que ele persiste, que ele permanece, que ele avança, que ele supera no seu reinado vários e vários fatores. Segundo o livro das Crônicas, vai ainda dizer que Uzias se destaca por ser alguém que faz o que é reto e que busca o Senhor. A retidão espiritual é marca. A dependência da orientação do Senhor e a necessidade de seguir debaixo da bênção do Senhor é a marca do reinado de Uzias. É um reinado com progressos e mais progressos. Há avanços tecnológicos que são fabricações e invenções que Crônicas diz que se inventaram determinados aparelhos, determinadas ferramentas, determinados recursos dentro do reinado de Uzias para a prosperidade e para o desenvolvimento do povo, da nação. Então, é um tempo muito favorável, o tempo do reinado de Uzias. E ele prospera no plantio, ele prospera na agricultura, ele prospera, na realidade,
econômica, na realidade social, e ele prospera também de forma militar. Ele desenvolve um exército que tem uma capacidade enorme, que tem também recursos bélicos, que, segundo o livro das Crônicas vai dizer, eram conhecidos das outras nações. Ou seja, o reinado é o reinado de uma grande potência como nação, diante das outras nações. Esse detalhe de segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, é dado do primeiro versículo até o versículo 15. Até que no versículo 16 está dito assim, que Uzias se percebeu forte, se reconheceu forte, reconheceu que o seu reinado era forte e se viu como alguém forte, bem estabelecido. E que o seu coração exaltou a si mesmo para a sua ruína. É interessante como muda a narrativa. Uzias, que estava vindo num reinado próspero, frutífero, avançando cada vez mais, se percebe forte, e se percebendo forte, isso é tomado por exaltação no seu coração, e o texto vai dizer claramente, para a sua ruína. Por quê? Porque se percebendo forte, ele se deixa tomar por uma atitude que é um dos perigos da existência humana, que é um dos perigos da jornada humana. Uzias vai entrar no templo e vai levar adoração no templo, a ponto de os sacerdotes entrarem para impedi-lo de fazer isso e de dizerem a ele, isso não te é devido, isso não te cabe. Como rei, você não tem essa prerrogativa de entrar no templo, essa prerrogativa é a prerrogativa dos sacerdotes. Aqui a gente precisa pensar no templo ainda no Antigo Testamento. E quando ele é repreendido assim, o texto lá em Crônicas diz que isso lhe pesa ao coração e ele fica indignado por ser impedido pelos sacerdotes. E o que acontece com Uzias? O que acontece com Uzias é que ele é atingido por uma lepra e essa lepra lhe vai ser fatal. Ele vai morrer. É lógico, claro, que a gente precisa deixar muito bem estabelecido aqui que o fato da enfermidade de Uzias vir dentro de um contexto de uma atitude pecaminosa que ele traz para si, não nos dá direito de interpretar que toda enfermidade seja fruto de pecado. Mas qual é o primeiro perigo aqui da jornada humana? A arrogância. A arrogância se manifestou na vida, no coração de Uzias. E a arrogância se manifestou exatamente quando ele percebeu que estava forte. Interessante. Porque Paulo vai dizer uma coisa lá, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, quando sou fraco, então é que sou forte. E Paulo, quando diz isso, ele diz assim, sou fraco quando Deus mostra para mim que eu devo ser dependente dele. Sou fraco quando Deus mostra para mim que eu não tenho que estar apenas confiado em mim mesmo, mas que eu preciso saber depender dele. E quando é que isso é importantíssimo? Não em si quando estamos na fraqueza, mas especialmente quando nos percebamos fortes. Quando pensemos de nós mesmos que somos fortes. Quando pensemos de nós mesmos que por sermos fortes podemos arrogar. A arrogância é o ato de arrogar. Arrogar é dar a si o direito de algo que não lhe é
devido pessoalmente. E esse é um perigo da jornada humana. Quantas vezes na nossa vida nós nos pensamos fortes? Quantas vezes na nossa vida nós nos percebemos fortes? Quantas vezes na nossa vida, porque nos julgamos fortes, nós somos levados pela arrogância? Quantas vezes na nossa vida, levados pela arrogância, a altivez nos deixa ver, ou nos deixa agir com pouco caso para com aquilo que está diante de nós, ao nosso redor, ou que possa até mesmo ser contra nós. A arrogância, ela significa uma atitude, uma postura em que eu menosprezo o outro. E eu menosprezo o outro porque eu penso de mim mesmo que eu sou bom e eu sou melhor e eu estou em condições acima do outro. E quantas vezes na nossa relação com Deus nós podemos ser arrogantes? Quando levamos a nossa vida fazendo dela o que queremos, fazendo com ela o que pensamos, fazendo nela o que desejamos, mas fazendo isso sem dependência de Deus, sem busca de Deus, sem relação com Deus, na qual a gente creia. O que está no Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá o caminho que deve escolher. Ou seja, não é uma relação com Deus em que eu diga para Deus, o Senhor é meu Deus para que a minha vida dê certo em todas as coisas conforme a minha vontade. Essa é uma atitude de arrogância na relação com Deus, em que eu tenho uma expectativa de um Deus que dê certo na minha história, de um Deus que dê certo no que eu sou, Deus que dê certo nos meus projetos, um Deus que dê certo para atender a minha vontade, em lugar de eu estar sujeito a esse Deus, reconhecido de que por mais forte que eu seja, a minha força não está em mim mesmo, mas a minha força está na dependência de Deus. É interessante porque é o ano da morte do rei Uzias. Está diante do povo, e Isaías, quando traz isso, ele sabe do que ele está dizendo. Está diante do povo o fato de que o grande líder, o grande rei, que trouxe um grande reinado, caiu. E a sua queda não foi a força do adversário. A sua queda não foi por conta de circunstâncias adversas que a natureza pudesse trazer, por conta de catástrofes que atingisse e destruísse acidentalmente aquilo que se tinha. A sua queda foi por causa da sua arrogância. E a arrogância não atinge só a nossa relação com Deus. A arrogância atinge a nossa relação com o outro. A arrogância atinge a forma como nós vemos o nosso semelhante. A arrogância atinge a forma como nós vemos a nossa relação conjugal. A arrogância atinge a forma como nós vemos a nossa relação de pais e filhos. A arrogância atinge a forma como nós vemos a nossa relação de trabalho. A arrogância atinge a forma como nós vemos a nossa relação com o semelhante que está próximo a nós. Na peça fugiu agora o segundo nome, Despejadas, na peça que está em cartaz agora, Almas Despejadas, que é interpretada por Irene Ravache, ela vai, entre outras coisas, dizer de que ela foi se acostumando a ver a pessoa que dorme ao relento e passar por essa pessoa sem ser sensível para com aquela realidade.
Quando nós pensamos de nós mesmos que somos mais que o outro, estamos no perigo da jornada humana chamado arrogância. Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, e aí mais à frente, depois de dizer que ele viu o Senhor e viu o Senhor num alto e sublime trono, ele vai dizer assim, eu estou perdido, versículo 5, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Não só a arrogância é um dos perigos da existência humana, da jornada humana, como a impureza é outro perigo da nossa jornada humana. Mas é interessante porque aqui, quando Isaías fala disso, ele diz assim, eu estou perdido. E qual é a sua angústia de perdição? Sou um homem de lábios impuros. E aqui a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente vai pegar esse pedaço e literalmente pensar apenas num ato de pecado que seja palavras que sejam impuras faladas por nós. Mas não é disso necessariamente que Isaías está falando apenas quando ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, porque ele vai dizer assim, e eu habito num povo de lábios impuros. E mais à frente, no versículo seguinte, ele vai dizer que quando ele é purificado, lhe é dito, a tua culpa foi tirada, ou na versão mais antiga, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado, o teu pecado foi coberto. O que Isaías está dizendo não é apenas uma questão de alguns atos pecaminosos que nós cometamos, por mais que eles sejam ruins, pesados e precisem ser corrigidos, mas tem a ver com quem somos. Tem a ver com o fato de que todo mundo é como nós somos e que o que os outros são, nós também somos. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Tem a ver com uma questão ética e religiosa, de indignidade, por causa da impureza que habita em nós. Lábios impuros aqui, no hebraico, significa não apenas que eu fale palavras de baixo calão, que eu xingue, ou que eu fale palavras maldosas. O sentido no hebraico é mais profundo, o meu discurso de vida é impuro, a minha filosofia de vida é impura, a minha proposição de vida é impura, a minha perspectiva e minha forma de ver e falar e dizer que seja a vida é impura. E é impura porque eu sou impuro. É interessante porque o que Isaías está dizendo é que, além do perigo da arrogância, está também na nossa vida o perigo de quem nós somos. E nós somos imperfeitos. Mais que isso, somos impuros e impuros, estamos sob a contaminação dessa condição. Isso afeta a nossa forma de ver a vida, isso afeta a nossa forma de lidar com a vida. Veja, Isaías está olhando o ano da morte do rei Uzias. E aí eu me permito pensar aqui que talvez Isaías vá refletir. O nosso rei, que sempre foi reto, fez o que era reto. O nosso rei que sempre buscou ao Senhor. O nosso rei que trouxe tanto e tanto progresso. Ele caiu. E por que caiu? Caiu por causa da arrogância. E por que caiu na arrogância? Porque nós somos impuros. E essa não é uma condição individual. Essa é uma condição
de todos nós. Essa não é uma condição pura e simplesmente de um grupo, de uma linha, de uma corrente. E isso, para os nossos dias, é importante demais, porque nós nos dividimos, nos polarizamos na vida e passamos a olhar muito a vida com o nós e eles, e aqueles que estão com a minha forma de ver e de fazer na vida são puros, e aqueles que estão diferentes da minha forma de ver e de fazer na vida são impuros. Não, não é isso, porque todos nós somos impuros. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isso é um grande perigo, por quê? Porque por mais que eu tenha capacidade, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha vontade, eu estou sujeito à minha própria natureza, que é impura. E aí vem um outro perigo que aparece no texto, que é quando Deus vai dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías é: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus diz: vai, e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não vejam e não venham a ver, para que não venham a ouvir com os ouvidos, e não entendam com o coração, e não se convertam e sejam curados. A dureza e a incredulidade é um outro perigo da jornada humana. E a dureza e a incredulidade não está só em quem se declare ateu, até porque quem se declara ateu não necessariamente é incrédulo. Mas a dureza e a incredulidade está presente no ser humano, está presente na jornada humana. Se eu me sinto forte, eu posso me tornar duro e insensível para com a dependência de Deus. Se eu me sinto capaz, eu posso me tornar alguém que pensa de si mesmo autossuficiente e não mais busco a orientação de Deus como fazia. Se eu me sinto atingido por coisas que eu não queria, eu posso me tornar duro e incrédulo. É interessante porque a ideia aqui é que o ser humano pode se tornar religiosamente enfadado, cansado, e ele para de crer, ele se endurece. E aí, não necessariamente porque ele não receba o testemunho, mas talvez porque ele se tornou cauterizado, insensível ao testemunho. Porque vejam, o texto diz: vá e pregue. E eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles verão, mas eles não vão perceber. Vá e pregue, e quanto mais você pregar, os ouvidos estarão endurecidos, os olhos estarão fechados, e o coração estará insensível. Irmãos, nos nossos dias, no nosso país, nós não podemos dizer que não haja prática religiosa. Talvez o que mais haja é prática religiosa. Talvez o que mais haja é culto. Talvez o que mais haja são missas. Talvez o que mais haja são vários e vários eventos religiosos das mais diversas religiões, dos mais diversos formatos religiosos. Mas isso muitas vezes pode nos tornar insensível. Porque o apóstolo João diz assim: se você disser que ama a Deus, a quem você não vê, e você odiar a seu irmão, a quem você vê,
o amor de Deus não está em você. Você pode cantar as coisas de Deus, você pode falar as coisas de Deus, você pode pensar as coisas de Deus, você pode se envolver com as coisas de Deus e ainda assim está insensível para de fato o que seja a vida com Deus. A vida com Deus tem que marcar o que somos uns com os outros. A vida com Deus tem que marcar o modo como vivemos uns com os outros. A vida com Deus tem que nos aproximar e nos permitir cuidar uns dos outros. A vida com Deus tem que nos levar à capacidade de perdoarmos uns aos outros, de orientarmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros. Mas se nós nos tornamos duros, insensíveis, talvez estejamos atingidos pelo perigo da incredulidade. Eu disse que nós temos, nesse texto, respostas da graça divina para os perigos da jornada humana. Falei de alguns perigos. A arrogância pode estar em mim e em você, a impureza pode estar em mim e em você, a incredulidade pode estar em mim e em você. Mas quais são as respostas da graça? Veja que o texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, e vi o quê? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí ele vai falar, havia nesse trono serafins, e eles adoravam ao Senhor, dizendo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba, a visão de Isaías se dá num tempo em que o trono de Israel está esvaziado, está atingido, está afetado pela queda de Uzias. Mas se nós, homens, caímos pela nossa arrogância, se nós, homens, caímos pela nossa impureza, se nós, homens, caímos pela nossa incredulidade e dureza de coração, isso não muda uma verdade que é resposta da graça de Deus para a nossa realidade humana. Deus está no trono. Deus está no trono. Deus é santo. E o chamado que há aqui é que percebamos como graça de Deus, que somos chamados a viver diante dele, somos chamados a viver para ele, somos chamados a viver nele. Esse texto de Isaías, nesse trecho aqui especificamente, em que ele tem a visão do trono de Deus, pode ser associado com Apocalipse 4. E lá em Apocalipse 4, se tem a visão do trono de Deus. E se tem a visão da majestade de Deus. Mas não só se tem a visão do trono de Deus, se tem a visão de 4 seres viventes diante de Deus, que são interpretados como anjos, querubins, anjos da maior condição, que estão diante de Deus. Se tem a visão dos 24 anciãos, representando o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Mas se tem também a visão de homens e mulheres de toda a parte, que depositam as suas coroas diante de Deus. E Apocalipse 7 ainda vai dizer assim, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Qual é a resposta da graça, queridos? É que diante do vazio da nossa condição humana, do perigo da nossa jornada humana, em que aquilo que é forte para nós pode de uma hora para outra cair, e nós podemos nos perder na nossa própria arrogância, na nossa própria impureza, na nossa própria iniquidade, está a verdade de que Deus é puro, santo, governa todas as coisas e nos chama a viver a plenitude da vida nele.
por Ele, para Ele. O trono de Deus não nos distancia de Deus. O trono de Deus não nos acusa pura e simplesmente. O trono de Deus nos chama para o sentido da vida. Que teologicamente é colocado em Apocalipse com essa declaração de que Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ou poeticamente, no Salmo 150, quando termina o Salmo 150, o que é dito? No último versículo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O trono de Deus convida a mim e a você a viver em adoração. A viver para o louvor de Deus. A ter na nossa vida o exercício do louvor a Deus. É interessante porque o convite não é todo ser cante para a glória de Deus. E cante bem para a glória de Deus. Eu vou fazer esse destaque, porque uma vez eu estava na igreja, presbítero Rodrigo, estava na igreja, e estava tendo um louvor, e eu, já pastor, cantando com uma alegria. E pastor que fica perto de louvor, estraga o louvor, não é verdade? Eu cantando com alegria, tinha um menino que tocava, ele passou perto de mim e falou assim, pastor, que bom que Deus te chamou para ser pastor. E eu conheci a ironia daquele menino. Ele estava dizendo assim, o senhor, pare de cantar alto, pelo menos, né? Porque o senhor está desafinando. Mas o convite do Salmo 150 não é que você venha cantar apenas. E apenas aqui eu estou diminuindo, porque cantar é precioso. Esse pessoal que está aqui conduzindo o louvor passa tempos e tempos se preparando para fazer isso para a glória de Deus. Mas o convite não nos exclui. O convite nos inclui. Todo ser que respira. Você respira? A sua respiração é a voz que pode entoar louvores a Deus. A sua respiração é a voz que pode entoar louvores a Deus. E aí você pode até dizer para o seu irmão, citando o poeta popular, eu vivo para a glória de Deus e com a minha voz eu estou cantando uma música belíssima para Deus. E se você disser que eu desafino, amor, né? Como disse Tom Jobim, né? Eu posso até desafinar na melodia, mas o que Deus te pede, o que Deus me pede é a sua vida, é o nosso fôlego, é a nossa respiração. E isso é resposta da graça. Os nossos tronos se esvaziam. Os nossos tronos são esvaziados pela morte. E a morte que vem pela arrogância, pela impureza, pela incredulidade. Mas há um trono estabelecido ontem, hoje e para sempre, no qual somos chamados a viver com a nossa vida para o louvor de Deus. É isso que Isaías está dizendo quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias. E aí, além dessa resposta da graça, de sermos chamados com a celebração da grandeza da vida que há em Deus, somos ainda respondidos pela graça de Deus por uma coisa que está simbolizada aí nos versículos de 5 a 7 de Isaías 6. Isaías se desespera, eu estou perdido. Eu vi o rei, o Senhor dos exércitos, e eu sou impuro. Se Uzias, sendo o rei que fez o que era reto perante o coração de Deus,
acabou morrendo por causa da sua arrogância, quem sou eu, pensa Isaías, para estar diante do rei, o Senhor dos exércitos? Mas qual é a surpreendente resposta que Deus dá para Isaías? Um anjo vem, toma uma tenaz do altar e com ela toma uma brasa com a tenaz e com ela toca os lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi tirada. Quem você é está sendo mudado. Não é só uma questão de algumas coisas que você fez ou deixou de fazer em alguns momentos. É quem você é está sendo mudado. A tua iniquidade foi tirada. E para onde isso nos leva? 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, quando ele vai dizer que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Querido, querida, a resposta da graça de Deus está simbolizada aqui em Isaías 5, Isaías 6, de 5 a 7, com 1 João. Quando vai dizer que Deus manifesta amor sacrificial, que propicia perdão e aceitação. Essa é a resposta do Evangelho. Estamos todos perdidos. E qual é a segunda parte da resposta do Evangelho? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa de prático para a vida? Eu e você precisamos perceber de nós mesmos que em meio aos nossos erros, em meio aos nossos pecados, em meio à nossa perdição, é o amor de Deus que nos alcança, é o amor de Deus que nos perdoa, é o amor de Deus que nos aceita. E precisamos perceber isso não acerca apenas de nós mesmos, porque Isaías diz assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então eu preciso perceber isso acerca do outro, para que eu não seja arrogante para com o outro. Eu preciso perceber isso acerca do outro, para que eu não seja condenatório acerca do outro. Porque esse é o Evangelho. No Evangelho vai estar escrito, Marcos é quem vai dizer, o Filho do homem não veio para condenar, e sim para salvar. E a gente precisa ter essa percepção nas nossas relações, na nossa postura diante da vida. A gente é colocado diante da dramaticidade da vida muitas e muitas vezes. E cada vez mais a gente está sendo colocado diante da dramaticidade da vida. No contexto do Rio de Janeiro, a gente está sendo colocado diante da dramaticidade da vida com a questão da violência, com a questão da criminalidade, com a questão da abusividade, com a questão da insegurança. Eu estava recuperando de uma cirurgia que eu fiz, e um seminarista que faz Uber, ele estava naquele dia encarregado de me levar para casa. E ele falou assim: pastor, posso levar o senhor junto com um amigo meu que chegou ontem dos Estados Unidos, e ele veio aqui me ver no seminário, e a gente tem muito para conversar, eu posso levá-lo junto? Pode, tudo bem. Aí saímos do Meia para Itaguaí. E o rapaz contando das coisas dos Estados Unidos, e feliz e tal. E quando ele me deixou em Itaguaí, eu disse para ele assim: fulano, a Rio Santos está a 300 metros daqui, a 500 metros daqui, depois daquela linha do trem. Mas são meia-noite, é meia-noite agora. Eu não te recomendo de modo algum passar aquela linha do trem para pegar Rio Santos a 500 metros daqui. Volte pelo centro da cidade.
No outro dia, quando eu cheguei no seminário e perguntei, e aí, chegaram bem? Pastor, chegamos bem, mas o senhor não sabe o desespero que foi o meu amigo depois que o senhor falou aquilo. O que ele via se mover na rua, ele dizia, olha, move uma coisa ali, tem isso ali, tem aquilo lá. Ele entrou em desespero. Sim, nós estamos vivendo em desespero. Nós estamos vivendo cercados, sitiados. Mas nós precisamos crer que há uma resposta da graça maior também para essa realidade. E essa realidade não é colocar a estrela de Israel no alto de um morro. A resposta não é essa. A resposta não é fechar terreiros porque sejam contrários àquilo que nós cremos como fé. A resposta é crermos na graça de Deus poderosa sobre todas as vidas e que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, é poderoso para perdoar pecados. Porque quando isso acontece, querido, querida, olha o que diz o final de Isaías. É a terceira resposta da graça que eu quero deixar com você. Porque Deus faz uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus é incrível, né? Parece o pastor de vocês. Quer dizer, desculpa, Deus. Mas eu estou dizendo que parece o pastor, porque o pastor Jacques, outro dia, me mandou uma mensagem, Adelino, estou precisando aí conversar com você. Eu fui eleito presidente do presbitério. Eu falei assim, Jacques, você é incrível. Você é uma liderança assim que as pessoas te legitimam, e eu acho isso bonito. Valioso, precioso, porque mesmo tendo um modelo específico, e nesse modelo específico você não é o modelo, não é igual ao modelo geral, mas você trabalha com a liderança e os outros te reconhecem como liderança. Voltando do parênteses, Deus é incrível. O rei que morreu, morreu por causa da arrogância, e a arrogância do rei foi contra Deus. O profeta que entrou no templo ficou desesperado porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ninguém tinha condição. E Deus pergunta, quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual é a resposta da graça aí? A dureza, a incredulidade é respondida pela proposição divina da esperança. Esperança como missão de vida. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz, eu estou aqui, Senhor. E Deus diz, eu vou te enviar. Fazer o quê? Você vai pregar. Eu vou pregar para quem? Para todos. Você vai pregar e eles não vão crer. Senhor, eu vou pregar, eles não vão crer. Não, não vão crer. O coração deles vai se endurecer. Mas até quando, Deus? Vai pregando. E, se prepara, porque a desolação virá. Mas haverá um toco. E nesse toco haverá a santa semente. A última estação não é a destruição total. A última estação não é a desolação. A última estação não é a perdição. A última estação é a esperança de que todo aquele que olha para Cristo Jesus é transformado. E a igreja, quando crê nisso, nós somos chamados, então, a viver uma missão, a vivermos a missão da esperança, a sermos missionários da esperança, a sermos missionários em esperança, a vivermos a nossa vida. Como podemos viver a nossa vida louvando ao Senhor? Como o nosso fôlego vai ser de louvor ao Senhor? Manifestando esperança onde você estiver. Levando esperança às pessoas com quem você estiver. Levando a graça de Deus às pessoas com quem você estiver. Jesus vai dizer isso dizendo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz
do mundo. Brilhe a sua luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É interessante porque as respostas da graça, elas nos resgatam, elas nos perdoam, elas nos salvam e elas nos enviam para sermos propagadores dessa mesma graça, para quem ainda não conhece. O trono estava vazio, mas Isaías foi lembrado de que Deus está sobre todas as coisas, está sobre todas as coisas e está no trono eterno. Em nossos dias, quantas vezes nós podemos ter pesos na vida por causa da arrogância humana? Mas o Deus que é Senhor sobre todas as coisas nos convida a viver para a sua glória. A impureza angustiou Isaías. E a impureza nos angustia. A impureza está em nós. Somos impuros. Mas a impureza é respondida pelo amor de Deus, que através do sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A incredulidade é respondida pela esperança. A jornada tem seus perigos, mas os perigos não estão sem respostas. As respostas já nos estão dadas através da graça de Deus, chamada Jesus. Curve a sua cabeça. Qual a arrogância que muitas vezes cerca seu coração? Qual a arrogância que muitas vezes atinge a sua vida? Na relação com Deus, na relação com o outro, na relação com você mesmo. Quais as culpas estão na história da sua vida? E olhá-las, lidar com elas não é simples, não é fácil. E muitas vezes você acaba deixando para depois. Mas a resposta da graça é que Deus nos purifica de toda a culpa. É que Deus morre para que nós, mortos, tenhamos vida. As nossas culpas sejam tiradas. A dívida seja paga, o escrito seja cancelado. Sejamos livres. Alcançados pela graça de Deus. Qual a arrogância? Quais são as culpas? Quais as durezas e incredulidades que muitas vezes têm atingido a sua vida? Tem te feito
limitar a sua relação com Deus a, quem sabe, receber aquilo que você espera como bênção para você, mas não perceber que Deus quer muito mais que isso. Fluir através da sua vida numa missão de esperança, que sai para anunciar, que sai para testemunhar, que enfrenta os limites das respostas duras, insensíveis, até que a semente brote. Os limites das respostas nas relações com as pessoas que você convive há tanto tempo e você não as vê mudando. Mas você crê no Evangelho que pode fazer a diferença em você e nelas. Para além do endurecimento. Para além da incredulidade. Deus nos convida a celebrarmos a vida na comunhão com Ele, na experiência do seu perdão e no ser um missionário da esperança, uma missionária da esperança, em que por meio da sua vida alguém seja olhado com esperança. Alguém seja tratado com esperança. Alguém seja alcançado com esperança. Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui nessa manhã. Queremos pedir perdão pelas arrogâncias que tantas vezes tomam conta da nossa vida. Perdão quando nos achamos bons e suficientes. E de alguma maneira, isso atinge a nossa relação contigo. E desprezamos o valor da dependência. Da comunhão contigo. E isso atinge a nossa relação com o nosso próximo. E tratamos com desdém, com indiferença, com dureza ao nosso semelhante. Aqueles que nós não os conhecemos porque são distantes de nós, não sabemos os nomes, mas também aqueles com quem convivemos. E no nosso dia a dia sabemos os nomes, sabemos as histórias. E de alguma maneira os tratamos com a arrogância. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Leva-nos a compreender que toda a grandeza que possa existir deve ser para servir. Assim como o trono do Senhor serve em amor para salvar. E leva-nos então a levarmos a esperança, Senhor. Que nas nossas relações sejamos tomados pelo desejo de ver a esperança de Cristo transformando os nossos dias. A esperança de Cristo fazendo diferença naqueles que são bem próximos de nós, mas também fazendo diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Nós te rogamos
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.